Mas nessa noite, nosso tema é o poder da fé. Estava aqui nas preces, pensando, enquanto vinha para cá também meditando e recordando sobre esse tema, e as leituras que fiz, meditando. Há um capítulo no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em que o Emmanuel dedica um capítulo inteiro para falar de fé, capítulo 6 do livro. E nesse capítulo, ele nos faz umas reflexões que nos levam a refletir sobre acontecimentos cotidianos e que nós não nos damos conta de que a fé ali está presente. Por exemplo, o que é que nos motiva a estar todos sentados aqui agora, acreditando que o teto não vai desabar sobre as nossas cabeças? O que é que nos motiva a nos alimentar? Acreditando que o nosso corpo físico fará os trabalhos necessários para transformar aquele alimento em energia para o corpo físico. E em outras circunstâncias que o benfeitor vai falando, vai trazendo e nos fazendo refletir que esses são atos de fé, em que nós confiamos em circunstâncias, em situações, em momentos, e às vezes não nos damos conta que em vários momentos da vida nós nos entregamos a atos, a gestos de fé, de confiança. E no entanto, eu gostaria de fazer uma reflexão, de convidá-los a uma reflexão que vai para além do entendimento de fé como confiança, crença. Porque a ideia, a concepção de fé tem também essa ideia de confiança, de crença, mas há um outro sentido. Quando a palavra fé surge nos escritos do Novo Testamento, por exemplo, a palavra no original, ela tem também o sentido de crença, de confiança, mas ela também significa fidelidade. E esses dois conceitos se conjugam na vida. Por quê? Essa reflexão eu gostaria de conduzir conosco. Porque esses dois conceitos se conjugam. E porque muitas vezes, ao longo da nossa história, eles têm sido distorcidos, confundidos. E nós dissociamos muitas vezes a ideia de crença em algo, de saber de algo, acreditar naquilo e ser fiel àquele propósito. Um propósito de fidelidade ao sentido, à finalidade sublime da vida. Então, para iniciar essa reflexão, eu peguei aqui uma página do benfeitor Emmanuel, não no livro Pensamento e Vida, está no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai comentar um versículo da carta de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Roma. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: o justo viverá da fé. E o que o benfeitor vai dizer sobre esse versículo? Ele diz assim: na epístola aos Romanos, na carta escrita à comunidade de Roma, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva.
Entenderam? Errado. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Será que nós já vivemos essa experiência em reencarnações passadas ou mesmo nessa? Será que nós ainda estamos vivendo essa experiência? Ainda que sejamos espíritas? Será que nós chegamos até a casa espírita e assistimos a palestra, tomamos água frutificada, recebemos o passe e tudo mais, sem pensar que é indispensável que tudo isso seja oportunidades de transformação real interior da minha vivência prática diária, como que separando o momento da fé do momento da vida real? Será que ainda estamos vivendo assim? Diferenciando a experiência religiosa, a experiência espiritual, espiritualizante da nossa vida cotidiana, de cada instante? Existe essa separação? São coisas diferentes? Ainda hoje conversava com um lama budista e ele dizia assim, o Padma Santen, e ele dizia assim, os índios eles não entendem que a gente vá cuidar da natureza, por exemplo, que nós precisamos ir cuidar da natureza, porque nós somos a natureza. Não existe essa diferenciação, a natureza eu vou lá cuidar da... Não, nós somos, então é preciso cuidar de nós mesmos, e isso inclui o mundo, a natureza, porque nós somos natureza. Então não há essa diferenciação. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai falar disso, que a lição do Cristo não tem linhas divisórias entre esse momento aqui que nós estamos vivendo e lá fora. Não existe linha divisória. Nós estamos aqui entre paredes apenas para ficarmos abrigados, para nos encontrar. Mas a experiência de manter o coração fiel aos propósitos da vida, essa é a experiência espiritualizante do ser. Então ele diz assim: frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, segundo aquelas concepções antigas. Mas nem sempre vemos o bom ritualista, nem sempre, porque até é possível que haja aquele que cumpre os rituais e mesmo assim é uma pessoa boa. Mas ele diz, nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem, à boa criatura. Nem sempre. Estamos já repletos de ver isso. Pessoas que têm o discurso inflamado e belo e uma vivência pobre de valores e virtudes. E ele diz, e antes de tudo é necessário ser criatura de Deus, em todas as circunstâncias da existência. Emmanuel está chamando a atenção para a necessidade de fidelidade. Vê como que as palavras às vezes elas vão sendo usadas em contextos tão distorcidos, em contextos tão saturados, que quando nós vamos usar a palavra no seu termo mais próprio mesmo, parece um discurso assim, olha, tem que ser fiel, tem que ser fiel. Qual é a finalidade da vida? Qual é? Eu estou sendo fiel
ao propósito de eu estar aqui na Terra? Estou sendo fiel ao planejamento reencarnatório feito antes de mergulhar na experiência do corpo? Será? Há uma bússola interna. A nossa consciência nos fala e nos diz: estou no caminho certo ou preciso reconfigurar, redirecionar os meus esforços? O que me fala o interior? O que me sobe do coração quando faço essa pergunta com sinceridade nas minhas preces? Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Então é essa justeza, ajustar-se aos propósitos divinos da lei de Deus, ajustar-se aos propósitos de estender o bem além de mim mesmo, de estender o gesto de amor e caridade para além do meu círculo familiar, para além do meu círculo de convivência, estender o gesto de tolerância, de compreensão, de perdão para outros povos, não limitando o meu gesto de amor, de caridade e de tolerância ao meu círculo de ação, ao meu clã, ao meu povo, ao meu lar. Vai muito além. Os dias são ridentes e tranquilos. Atravessamos dias felizes e alegres. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Sejamos moderados. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Que dias especiais vivemos para viver intensamente a experiência da fé, da fidelidade. O que é que temos aprendido com a doutrina espírita? O que é que temos aprendido ao estudar as leis da reencarnação, as leis de causa e efeito? O poder dos fluidos. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec vai falar sobre a fé, vai fazer a reflexão sobre a fé transporta montanhas, e que dá o poder da fé, Allan Kardec vai dizer que com a fé, com esse impulso, com essa força que nasce de dentro de nós, pelo pensamento, por essa força que parte de nós, modificamos as qualidades do fluido cósmico universal que preenche o universo. Modificamos essa qualidade, impulsionamos, ou seja, vamos transformando a realidade a partir dessa força que parte de nós, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Imprimimos ao mundo uma nova realidade, vamos transformando a realidade a partir do pensamento, do sentimento e da ação, que resulta dessa força que parte de dentro de nós. Allan Kardec lá vai diferenciar a fé humana e divina, ele fala. Falando que a fé humana é essa confiança em si mesmo, que nos impulsiona, que nos faz realizar grandes feitos. E fala da fé divina. Essa confiança no algo maior. E Emmanuel ainda diz: veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos e vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo.
Esse o conceito que Emmanuel vai trazer aqui nessa página. E aí, curiosamente, vejam só, falei que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz o capítulo Fé, capítulo 6. E aí nós vamos para o livro Boa Nova, e no livro Boa Nova, o capítulo 6 se chama Fidelidade a Deus. E lá nós vamos ver uma conversa de Jesus com os seus apóstolos sobre o quê? Sobre fé, sobre fidelidade, sobre vivência intensa no dia a dia das propostas que Jesus apresentava para eles. Então, num primeiro momento da conversa, os discípulos estavam um pouco assustados com aquelas propostas novas que Jesus trazia. Eles estavam assustados. Como é que nós vamos viver isso? Como é que nós vamos, viver? Então Jesus diz assim para eles: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. É preciso ter confiança. Se circunstâncias na vida se modificam, daí eu deixo de confiar na providência divina. Se surgiu uma situação desafiadora na minha existência, aí Deus, eu acho que Deus não existe. Mudaram as circunstâncias me pedindo fidelidade aos propósitos? Pois é. Então por isso ele fala, fidelidade. Porque nós somos participantes. Nós estamos inseridos nesse universo, na vida. E nós somos força também de modificação da realidade. Não somos algo à parte que devemos ir lá cuidar do mundo. Nós estamos inseridos e nós somos agentes de transformação da realidade. Parceiros de Deus. Então, Jesus diz assim: nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Deus é fiel conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia, do início da nossa trajetória evolutiva. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Imagine, somos amados desde que sequer nos reconhecíamos como espíritos. Muito antes ainda. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Favorecendo a negação. Interessante que seja o capítulo 6. A gente normalmente associa, o 666 é o número da negação de Deus. Ele coloca aqui como uma proposta de fidelidade a Deus. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde, diz Jesus. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos, nos impostos que a fidelidade ao mundo exige. E aí os apóstolos começam a falar de situações que eles foram lembrando. O fulano, meu amigo tal, começou a se exceder em determinado ramo da vida e aí adoeceu. O outro começou a querer ganhar muito dinheiro e se afundou nas preocupações de ter que manter aqueles recursos todos e não compartilhar e não estender os recursos para o bem de muitos. Entre outras situações. E aí Jesus diz: não achais o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas enorme? Não achais enorme esse tributo? Se o mundo pede tanto,
por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Se o mundo exige tanto em retribuição aos nossos gestos, trabalhamos agora pela instituição divina do reino na terra, pela transformação do mundo, da sociedade e dos nossos corações, né? Mas, desde quando estará o Pai trabalhando por nós? E aí, Humberto de Campos, que é o autor do livro Boa Nova, autor espiritual, diz assim: as perguntas que Jesus fez pairavam no espaço, sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Os apóstolos estavam ouvindo as respostas que o coração sugeria. Por isso perguntei antes. Perguntemo-nos em preces: estamos no rumo planejado da nossa reencarnação? O que eu posso fazer para readequar a minha vida às finalidades de eu ter vindo aqui? De eu ter voltado para essa experiência reencarnatória? Ouçamos o coração em preces. Então, os discípulos seguem trazendo outras circunstâncias de companheiros, de amigos. Aí ele diz assim, Tiago, o apóstolo Tiago diz assim: mas mestre, eu tenho um amigo que ele te ouviu falando, ouviu quando tu falavas dessas propostas do reino. E nós poderíamos dizer: eu ouvi um amigo espírita que falava do mundo de regeneração que está chegando, a transição planetária, e ele falou que o mundo vai melhorar. E aí Tiago diz assim para Jesus: mas ele colocou numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós somente na vitória e na aventura. Porque havia esse entendimento lá atrás, de que Deus se manifestava às pessoas na felicidade, somente na felicidade. A presença divina era sentida somente na experiência da alegria, da força, da felicidade. E aí Jesus diz assim: quando a gente está com a vida boa, né? Está tudo certo. Aí quando começam dificuldades, desafios, convites à vivência intensa do Evangelho, diz assim: bom, eu acho que o meu mentor sumiu, ele desapareceu. Deus me esqueceu, os benfeitores espirituais se afastaram de mim. Agora, uma falange de espíritos perseguidores de reencarnações passadas está me perseguindo, só pode, porque está tudo dando errado. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. E muitos de nós achamos que o Brasil não é a pátria do Evangelho, pelas inúmeras dificuldades que enfrenta. O que é ser pátria do Evangelho? O que é? É ser o país da alegria e da felicidade constante? Jesus diz: nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Nós não estamos aqui num processo de troca com Deus. Estamos aqui num processo de educação e aperfeiçoamento espiritual. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. É o bom combate que Paulo fala.
Paulo de Tarso fala do bom combate. Há uma página belíssima do benfeitor Emmanuel chamada Bom Combate. Aliás, Combate Interior, em que ele fala que as nossas maiores armas são o combate às nossas imperfeições. Que Paulo aprendeu quando a espada que ele empunhava para perseguir os outros quebrou-se-lhe nas mãos ao encontrar Jesus em Damasco. E ele entendeu que o maior combate que ele precisava travar era consigo mesmo, contra suas más tendências. Então, os companheiros, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Aí começaram a encher Jesus de outras perguntas. Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Vamos nos isolar nos mosteiros, nos lugares de retiro, afastados, para que a gente possa contemplar as belezas da natureza, do mundo e tudo. Vamos ficar longe dessas dificuldades que existem. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? É a fala de Jesus. Ficaríamos tranquilos? De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? Como eu faço a diferença entre a vida no centro espírita e a vida lá fora, no meu trabalho, no meu círculo social, na minha empresa, na rua? Como que eu faço essa diferença? Jesus diz. De que modo, em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. A lição que está no Evangelho. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo, inserido, integrado no mundo, sendo fiel às leis divinas, às leis morais. Ele sabe que se acha a trabalhar com muito esforço num grande campo, Deus, propriedade, aliás, o homem, a criatura, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Observa as suas lutas cotidianas nos seus trabalhos, como agente de transformação, de renovação. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. Imaginemos. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Eis o mundo aberto, esperando o nosso trabalho com perseverança e boa vontade. Esse ser, aliás, é certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença. Esse ser entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, e plantará uma flor na qual onde haja um espinho. Abrirá uma estrada, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água que queime um deserto. Pequenos gestos que vão se irradiando, que vão germinando. Transformações. Do íntimo desse trabalhador, do íntimo desse ser, brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e o segue com atenção. Quando nos ajustamos aos propósitos sublimes da vida.
quando nos ajustamos às propostas, aos projetos da nossa reencarnação. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Por onde eu começo? Qual é a primeira qualidade a cultivar do coração? Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. O que eu faço para entender se estou no caminho certo? Acima de todas as coisas, diz Jesus, é preciso ser fiel a Deus. Cultivar a fé dentro de nós. A fé, mãe da esperança e da caridade. Como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus ainda diz assim: nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Talvez a gente viva um dos momentos mais propícios à vivência desses propósitos, desses valores, do cultivo da fé intensa. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço, tateando ou rastejando. Busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. E aí nós recordamos de pessoas que às vezes presas a um leito hospitalar seguiam trabalhando, fazendo bem. Como era possível? Temos exemplos de pessoas que, paraplégicas, isentas da possibilidade de movimentação da sua locomoção, eram conduzidas e falavam para multidões. E às vezes viravam para o lado, para o companheiro que estava do lado, e ouvia e conversava. Então, sempre é possível ser fiel, estender o bem. Sempre há oportunidades. Então, os apóstolos, embriagados com aquelas lições de Jesus, dizem assim: Senhor, nós seremos fiéis. E aí Humberto de Campos encerra o capítulo com uma lição que nos cabe levar para casa hoje. Cada um de nós, ao regressarmos, ouvindo como se Jesus estivesse falando ao nosso coração. Humberto de Campos diz assim: Jesus continuou a sorrir ao ouvir. Porque agora nós estamos aqui pensando, é isso. Vou viver intensamente agora. Aí Jesus olha, sorri, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Sabia o que viria mais adiante. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Eles foram frágeis. Nós somos frágeis? Claro que somos. Eles também foram. Mas as lembranças dessas lições jamais se apagarão dos nossos corações. E aí Humberto de Campos diz assim: humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, que todos os apóstolos foram, e os cristãos que vieram depois foram, e hoje nós somos convidados a isso.
souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e transformando as angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Eis o poder da fé: renovar a face do mundo. Eis a que nós somos conclamados hoje. Que com essa fé possamos transformar a nossa face, nosso coração, e transformar a face do mundo. É um grande desafio, mas Deus é fiel. E seguiremos com ele. Agradeço a atenção de todos e a gente vai fazer a prece de encerramento.